contigo encontrei. Declare o Deus das montanhas, Deus das montanhas. É o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor diante da tua glória. Me fizestes chegar a um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face, tomar em teus braços eternos de amor. Sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o seu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende ao teu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Declare diante da glória dele, diante da tua glória, me fizeste chegar a um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face, me tomar em teus braços eternos de amor. Sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o seu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu amor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Ele é o teu Salvador. Ele identifica, meu irmão, a sua voz. Ele sabe quem é você mesmo em meio a essa multidão. Eu não sei como você tem se sentido, eu não sei o que você tem passado, mas aquilo que você tem enfrentado, meu irmão, a força de Deus, o poder de Deus, Ele conhece a sua voz. Ele sabe quando é você que está clamando. Ele conhece e reconhece você em meio a essa multidão. E
coração na presença dEle. Ele é o teu Salvador, não temas a nada. Ele é contigo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador. Glória a Deus, numa só voz, num só coral, aleluia. Declare comigo. Você vai declarar, você vai cantar aleluias a Deus, aleluia, aleluia. Declare mais uma vez. Aleluia. Num coral. Aleluia. Tá lindo, igreja, tá lindo, tá lindo. Aleluia. 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 Levantem as mãos. Levante o teu rosto para o céu agora. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, renda ao Senhor agora a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Erga a sua voz e diga para Ele: eu te amo, Jesus, eu preciso de Ti. E comece a dar glória a Deus. Toda a igreja dando glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso, meu irmão, isso, minha irmã. Erga a sua voz agora, em louvor, em adoração. Aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus da igreja? Oh, aleluia, aleluia. Tu és lindo, Jesus, tão lindo, tão maravilhoso, tão maravilhoso é o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Levantem as mãos, diga assim: meu Deus, muito obrigado pela tua presença real, verdadeira, aqui neste lugar. Aplauda Jesus, minha irmã, aplauda o Senhor, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Os amigos de casa que estão recebendo esse culto, sejam abençoados em nome de Jesus. Você vai assistir agora a reunião dos filhos de Deus diretamente aqui da sede da Igreja da Graça em São José dos Campos, a capital do Vale, tá bom? E hoje nós estamos falando de um assunto importante. Nós estamos falando sobre a salvação eterna. Não existe nada mais importante do que isso. O Senhor Jesus fala de que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma dele. Então, você que está aí, fica conosco, da mesma forma como essa igreja que vai participar dessa reunião vai receber a palavra de Deus, você vai receber também em nome de Jesus, tá bom? O povo de Deus está comigo na fé, né, meus irmãos? Eu entreguei para a igreja aqui uma lição e nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Aqui está vamos dizer assim, o esboço dessa pregação de hoje. E nós vamos fazer uma leitura, conforme eu vou lendo aqui o texto, você vai lendo comigo. Quando eu parar, você para, você levanta os olhos, olha para mim, presta atenção que Deus vai falar com você, amém? Vamos lá, pessoal. Lição de número 2, o nosso tema de hoje é o Salvador. Por favor, lê comigo. Na primeira lição deste seminário, compreendemos que o espírito humano é imortal e que precisa urgentemente da salvação eterna. Para um minuto, um segundo, olha para mim. Isso aqui nós vimos na última semana. Pessoal, a vida que nós levamos aqui, ela é uma parte, pessoal, muito pequena da nossa existência. Nessa vida aqui nós vamos passar alguns anos. A Bíblia fala lá no Salmo 90, no verso 10,
o servo de Deus Moisés, né, ele falou que a nossa vida ela tem uma duração de 70, 80 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua força, vivem um pouco mais. Mas mesmo assim, irmão, a nossa vida é um sopro, ela passa muito rápido. Amém? Só que quando a sua vida terminar aqui, eu costumo dizer que então ela começa de verdade. Não mais aqui, mas no seu destino eterno. Só há 2 lugares onde nós podemos passar a eternidade: ou ao lado do Senhor eternamente no céu, amém, irmão? Em prazer eterno, gozo eterno, felicidade, paz eterna, alegria eterna, diga glória a Deus. Ou então você vai passar a eternidade separado de Deus em sofrimento e desprezo eterno. Está ordenado aos homens, diz a Bíblia, morreu uma única vez, depois vem o juízo. Então nós não podemos brincar com a eternidade. Amém? Essa é a existência que nós temos agora. Ela é muito pequena, e muito pequena em duração e pequena em importância, se comparado ao que vem depois. Não despreze isso. Amém, meus irmãos? Então agora é a hora de entender. Bom, pastor, glória a Deus, já entendi. Nós somos seres imortais, nós nunca vamos morrer. Eu quero ir para o céu. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí vem a nossa... vamos dizer assim, a nossa mensagem de hoje. Olha para o pastor. Não há nada que eu ou você pudéssemos fazer pela nossa força que nos levasse ao céu. Mas pastor, então eu não posso ir para o céu? Pela sua força você não pode. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, há alguém que pode nos levar para o céu. Vamos para a nossa lição. Continua, diz assim, uma vez entendida essa realidade, nos deparamos com o maior problema da humanidade. 2 pontos. Não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos. Continua. Por causa do pecado original, o pecado de Adão, toda a humanidade foi entregue ao pecado. E a sua pior consequência, a morte eterna. Eu coloquei 2 referências bíblicas aqui. Gênesis capítulo 3 é aquela história que vocês conhecem, do pecado original. A Bíblia fala que a serpente ela era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia criado. E essa disse à mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher disse para a serpente: não, das árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que nós não podemos nem comer nem tocar, porque se nós assim fizermos, nós vamos morrer. E a serpente disse para a mulher: não, vocês não vão morrer, certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a Bíblia fala que a mulher então olhou para aquela árvore e viu que ela tinha um aspecto agradável, que ela era desejável aos olhos. Vamos dizer assim, veio o desejo de sentir o gosto, né, daquele fruto e experimentar o que viria depois, esse conhecimento do bem e do mal. Então a mulher tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, e a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram, amém? Só que eles perceberam que estavam nus, correram para se esconder, e aí, meu irmão, foi triste, porque na viração do dia veio o Senhor e chamou Adão. Adão, onde você está? Preste atenção, irmão, nosso Deus sabe tudo, amém? Pela presciência dele, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, pastor, por que Deus pergunta para Adão, onde você está? Deus não sabia onde Adão estava escondido? Não, irmão, Deus sabia exatamente onde Adão estava. Só que Deus estava dando a Adão a oportunidade de confessar o seu pecado, o que Adão fez. Ele disse: eu ouvi a tua voz, Senhor, soar aqui no jardim, e eu temi, porque eu estava nu. E Deus diz: mas quem foi que mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E Adão jogou a culpa na esposa dele: foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, eu comi. E aí Deus pergunta para ela: por que você fez isso? E ela joga a culpa na serpente, amém? Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Para a serpente, irmão, não teve pergunta: por que você fez isso? Amém? Com o diabo não tem conversa. O diabo você dá a sentença para ele. A Bíblia fala que o Senhor Deus disse: olha, por quanto você fez isso,
A partir de agora você é maldita mais do que todos os outros animais, você vai rastejar. E aí vem a profecia da Bíblia, uma das mais importantes, né? Deus, ele começa a entregar o julgamento. Deus fala para o homem que, como ele tinha feito aquilo, que ele ia ter que comer o pão com o suor do rosto dele. Fala para a mulher que ela, com dores ela daria à luz, que o desejo dela seria para o marido dela. Só que daí vem uma profecia que é muito importante. Ele diz que a serpente iria ferir o calcanhar do homem, amém? Mas que da geração da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Diga glória a Deus. Bom, esse relato que eu acabei de falar para vocês, ele é conhecido como pecado original, o primeiro pecado. E por causa dele, irmão, todos nós fomos entregues ao pecado e à consequência do pecado. Deus disse para o homem: no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Alguém vai dizer: pastor, mas o Adão não morreu, ele ainda viveu 900 anos. Pois é, só que o Adão passou pela experiência da morte eterna, da segunda morte, da morte espiritual. Quando nós falamos, irmão, da morte na Bíblia, a questão não é a morte física. A morte física, todos nós vamos passar por ela em algum momento, a não ser aqueles que ficarem para a geração do arrebatamento, que não vão experimentar a morte física. Mas a morte espiritual, todos nós experimentamos ela em algum momento da nossa vida. Amém? Quando você entende: eu estou separado de Deus por causa do pecado. Eu coloquei aqui na lição Romanos capítulo 5, verso 12. Eles vão colocar ali para mim, ó. Romanos 5, 12. A Bíblia diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Vocês sabem que o homem por quem o pecado entrou no mundo foi o nosso pai, o Adão. Foi por causa dele que o pecado entrou no mundo. E o que aconteceu? Ó, e pelo pecado o que, igreja? Pelo pecado o que, igreja? Volta lá um pouquinho lá, que fugiu, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o que, igreja? Bom dia, gente. Pelo pecado o que? A morte. Aí o que a Bíblia fala? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olhem para mim. Por que irmão, que nós pecamos? Por que o homem peca? Porque a natureza de Satanás, a morte, ela passou a todos os homens através da desobediência do primeiro homem. É como se o nosso primeiro pai, o Adão, ele tivesse adquirido uma doença, e essa doença passasse a todos os filhos dele. Todos nós, segundo a carne, somos filhos de Adão. Amém, pessoal? E o pecado que ele cometeu e separou ele de Deus, passou a todos nós. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: ó, se você pecar, você vai para o inferno. Todos nós ouvimos isso, amém ou não? Olha para o irmão e fala assim: não é assim. Olha para o teu próximo e fala assim: você, fala assim, não vai para o inferno porque peca. Olha para o irmão e fala assim: você já estava indo para o inferno. Olha para o irmão e fala assim: de qualquer jeito você estava indo para lá. Fala assim: o pecado era só a consequência disso. A gente fala para a criança, né? Ó, se você pecar, você vai para o inferno. Na verdade, ela ia para o inferno de qualquer jeito. Nós nascemos separados de Deus. A morte espiritual passou a todos. E por isso que todos pecam. Você não vai para o inferno porque você peca. Você peca porque você estava indo para o inferno. Amém? O pecado passou a você e você pratica ele como a sua natureza. Você é mau por natureza, pecador por natureza. O pecado vive em você. Você nasceu com ele. Irmãos, e olha para o pastor. Nada há que eu ou você pudéssemos fazer para nos libertar dessa natureza pecaminosa que estava em nós. Vamos continuar aqui a nossa lição, ó, da onde nós paramos. Nenhuma das tentativas de purificar ou conscientizar o homem do perigo do pecado conseguiu trazer solução a esse problema. A verdade é que sempre voltamos a praticá-lo, e toda a nossa justiça não tem o poder de compensar a culpa
que carregamos pelos nossos erros. Isaías 64, verso 6, diz assim, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Esse versículo ele sempre fala muito forte comigo, irmão. A Bíblia diz que a nossa justiça, o que é a nossa justiça? É aquilo que nós fazemos de bom. Toda pessoa que você conhece, irmão, ela faz coisas boas, todos que você conhece. O pior homem que você conhece, ele já fez algo de bom. Ah, não, pastor, eu conheço gente que ela é ruim, mas o pior homem que você conhece, para alguém ele é bom. Você pode saber disso. Tanto é que a outra passagem que eu coloquei é Mateus 7:11. Diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Olhem para mim. Eu já ouvi falar de homens, pessoal, homens que eram terríveis, mas que dentro de casa eram muito bons. Quando a pessoa tem um sentimento por alguém, com aquela pessoa ela sabe ser boa. Ou às vezes ela é boa até por conveniência, ela quer ganhar alguma coisa, então ela faz uma boa ação. Olha para mim, todos os homens são capazes de fazer boas ações. E aí está o perigo. Alguém diz assim, não, pastor, eu sou mau, eu já fiz coisa errada, mas as coisas boas que eu faço, elas são mais numerosas. A Bíblia diz que a nossa justiça, aquilo que nós fazemos de bom, o Isaías escreveu lá onde a gente estava, é como um trapo de imundície. Aquele pano que você usa, meu irmão, para limpar sujeira, que é imundo, que é mal cheiroso. As boas obras que você faz, elas não são melhores do que aquele pano sujo. Amém? A sua justiça, irmão, ela é suja. Até aquilo de bom que há em nós é mal. Jesus fala, se vós, pois, sendo maus, o homem é mau na natureza dele. Por causa do pecado do Adão, a morte passou a nós, amém? E a Bíblia diz que por isso todos pecamos. E eu coloquei na lição, nenhuma tentativa de purificar o pecado do homem funcionou, até que viesse Cristo, só para adiantar para você. Mas para e pensa, houve um momento, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 6, que Deus olhou e Deus viu que toda a imaginação do pensamento do homem era má continuamente. Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, então eu vou fazer o quê? Eu vou encurtar a vida dele, seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos, eles têm dois significados. Primeiro, Deus encurtou a vida do homem, porque o homem tinha uma vida muito longa, era muito tempo para pecar. Mas 120 anos eu entendo também que foi o tempo que Deus marcou, daquele momento até a hora em que Ele iria purificar toda a humanidade pelas águas do dilúvio. E Deus encontrou, em meio a toda aquela geração pecadora que havia se contaminado, até os filhos de Deus já haviam se contaminado com as filhas dos homens, não sobrou ninguém. Deus encontrou Noé, amém? Então Deus salva Noé e a família dele. E aí resolve o problema do pecado? Não. Olha para o pastor. O dilúvio acaba de acontecer. Acaba a matança, né, de todos os pecadores. Amém? Noé sai da arca com os filhos dele. E não demora muito, o pecado já começa a acontecer de novo. Dentro da própria casa de Noé. Noé, que era um homem justo, um homem bom, toma do fruto da vinha e se embriaga. Você vê que mesmo o homem justo, o pecado está ali. A capacidade de fazer o mal. Amém? E alguém vai dizer, não, pastor, Noé não fez por maldade. Eu também acredito que não. Mas você vê que o pecado está ali. Você não peca nem por maldade. A Bíblia fala que nós pecamos até de maneira a gente nem sabe, mas está pecando. E é o Noé. E aí vem o filho dele, o Cão, e peca com maldade, amém? Com maldade. Ele vê o pai dele nu, dentro da tenda, embriagado, e a Bíblia diz que ele sai para escarnecer do pai com os irmãos dele. E aí, meu irmão, esse pecado do filho de Noé
passa para o filho dele e passa para todos. Daqui a pouco a humanidade está lá de novo em perversidade, em maldade, e você vê a Bíblia falando de atrocidades que acontecem. Irmão, e chega um momento que Deus escolhe um povo. No meio de todas as gerações ali, né, pós-diluvianas, né, as pessoas que vieram depois do dilúvio, Deus escolhe um homem, Abraão, para que em Abraão viesse um povo, amém? É claro que o propósito de Deus é que desse povo, dos descendentes de Abraão, viesse o Salvador, que é Jesus. O plano de Deus sempre foi nos dar Jesus, você pode saber disso. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo no Antigo Testamento é profético. Se você pegar a Bíblia inteira, todos os relatos, todas as histórias da Bíblia, você vai encontrar elas profetizando, apontando para Jesus. Mas você vê que Deus escolhe um povo, no meio de todas as nações, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. E quando você vê a história desse povo, o que você mais vê é pecado, é desobediência, é rebeldia. Amém, meus irmãos? Deus usa Moisés para dar a lei, para dizer ao povo, ó, o certo é isso e o errado é isso. E aí quando o povo recebe a lei, aí o problema do pecado acaba. Diga glória a Deus. Acaba nada, piora. Amém? Porque agora eles têm a lei para mostrar a eles quais são os seus pecados, diga amém? E eles se tornam 2 vezes pecadores. Porque agora, além de saber o que é errado, amém? Além de fazer o que é errado, melhor dizendo, ainda fazem sabendo. O homem não só agora é um pecador, como é um pecador consciente. A lei em si, ela é boa. Nós vamos falar da lei daqui a alguns dias nesse estudo. A lei em si é boa, amém? Só que o problema dela é que ela não purifica o pecador. Ela conscientiza o pecador. Ó, roubar é pecado. A lei diz, não roubarás, amém? Só que o homem que é dominado pelo pecado, ele rouba da mesma forma. Aí alguém vai dizer assim, ah, pastor, eu nunca roubei nada. Talvez nada aparente, mas quantas vezes você já roubou outras coisas no coração, no pensamento? Irmão, é muita coisa, amém? A verdade é, nós conhecemos o pecado e praticamos o pecado assim mesmo. Então a lei que veio para nos conscientizar do pecado piorou o nosso problema. Irmão, olhando de todos os lados, a forma como nós estávamos completamente perdidos. Pecadores conscientes, quem está entendendo diga amém. A nossa justiça, aquilo que nós fazemos de bom, a Bíblia diz, como um trapo de imundície. Até aquilo que eu fazia de bom era sujo, era mesquinho, era imoral. Então, pastor, não tem mais o que fazer. Olha o que a Bíblia fala. Vamos continuar aqui a nossa lição. Aí a gente já vai chegar na parte, você vai entender. Vamos lá. Depois do Mateus 7,11. Vamos lá. Deus é santo. E no céu não pode entrar o quê? Pecado. Olhem para mim, irmão. No céu não entra pecado. Eu coloquei aqui o Salmo 24. Vocês gostam do Salmo 24, não gostam? Versículo 3, ó. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar, no seu lugar santo? Continua a leitura. Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E continua o texto. Olha para o pastor. Só vai estar ao lado do Senhor aquele que é puro. Mas todos nós somos impuros. O pecado passou a todos nós. Quem está entendendo, diga amém. Então nenhum de nós poderia estar no lugar santo do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura. Vamos lá, de onde nós paramos. Ele é justo e a sua sede de justiça precisa ser saciada. O pecado precisa ser punido e jamais seríamos capazes de pagar a nossa dívida para com Deus. Mateus 16, 26 diz assim, Mateus 16, 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí olha o que diz depois, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa parte específica, irmão, o que o homem poderia dar como pagamento pelo seu pecado? Eu digo a você, de nós mesmos, nada. Nada do que você pudesse dar a Deus,
Nada do que eu pudesse fazer a Deus, você pudesse fazer a Deus, compensaria o preço do seu pecado. Vamos continuar aqui? Depois do Mateus 16, tá? Outra referência que eu coloquei é Deuteronômio 28, verso 15. Diz assim, ó, Deuteronômio 28, 15. Diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer o que, igreja? Todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, e todos os seus estatutos, né? Continua, que eu hoje te ordeno. Então, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Se você continuar lendo, você vai ver a maldição da lei. A maldição da lei é muito grande. O Senhor começa a falar: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das vacas, e vai embora, irmão. São dezenas de versículos só falando de maldição. Tudo isso estava sobre nós. Por quê? Porque Deus diz: se você não tiver o cuidado de guardar esses mandamentos que eu te ordeno hoje, toda a lei que o Senhor Deus deu na palavra dele, ele diz: se você não tiver o cuidado de fazer todos, então todas essas maldições virão sobre ti. A maldição estava sobre todos nós. Por quê? Porque nada que nós pudéssemos fazer nos justificaria diante de Deus. Amém? Quando eu fiz 30 anos, irmão, eu lembro que eu olhei no espelho e eu comecei a chorar. Porque eu falei assim: puxa, eu tenho a idade que o meu Salvador tinha quando ele começou o ministério dele. Amém? E eu comecei a olhar e falar assim: Jesus, eu tenho 30 anos, eu não sei nada da vida. Sabe, eu não tenho experiência nenhuma de nada. Tudo que eu vivi até agora é nada. E o meu Senhor, com 30 anos, ele sabia tudo. Amém? Quem olhava para ele sabia: ali é um homem, é um jovem, mas é Deus quem está ali. Amém? Você consegue imaginar isso, irmão? Eu penso nessas coisas, eu fico assim: meu Deus, como Jesus é tremendo. Diga glória a Deus. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que fez o que nós jamais poderíamos fazer, pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Lê comigo de onde nós paramos. Ó, Jesus é o homem perfeito, aquele que, por não possuir pecado, seria o único pagamento possível para a dívida que tínhamos para com a justiça de Deus. A graça de Deus é que jamais seríamos merecedores do perdão de Deus, mas esse nos é dado gratuitamente, diga aleluia, ao receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Olhem para mim, irmão. Eu passei a pregação toda falando para você o quê? Que nós não merecemos salvação e que nós não podíamos nos salvar. Amém, irmão? E posso falar para você? Essa verdade continua. Nós continuamos sem poder nos salvar. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Você que está aqui nesse culto, você que está assistindo em casa, você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Pastor, então eu estou perdido. Você estava, porque Jesus veio ao mundo e salvou você. Amém? O que eu fiz para merecer? Nada. Ele fez por amor. E essa é a graça de Deus, que eu jamais poderia pagar a minha dívida, e a minha dívida era enorme, irmão. Mas Ele veio, amém? E Ele pagou a minha dívida. O que eu podia dar a Ele? Nada. Que dará o homem? Eu mostrei para você agora há pouco. Que dará o homem pela sua alma? O homem não tem nada que ele possa oferecer. E Deus, sem cobrar nada, enviou o Filho dele, sem pecado, sem maldade, sem malícia, para morrer por mim e morrer por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui algumas passagens aqui. João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não era filho de Deus, tá, irmão? Lembre disso. Essa coisa que você ouviu, não, porque todos são filhos de Deus, é mentira. Não são todos filhos de Deus. São sim, pastor, não são. Inclusive a Bíblia fala que alguns são filhos do diabo. Pastor, o que é isso? Verdade. Lá em Mateus 13, Jesus contou uma parábola, a parábola do trigo e do joio. Para resumir,
Na explicação da parábola, Jesus diz: o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno, do diabo. Em João 8,44, Jesus estava repreendendo os fariseus e ele disse assim: vós tendes por pai o diabo, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da... Então, irmão, eu mostrei essas passagens para você entender o seguinte: nós, por causa do pecado, éramos filhos do diabo, filhos do pecado e da iniquidade, amém? Mas no momento que você crê em Jesus, entenda, não é você, não é o que você fez, foi o que Ele fez por nós, foi o preço que Ele pagou na cruz, diga amém. No momento que você crê nele, você entrega a sua vida a Ele, você é feito um filho de Deus, diga amém. Jesus é o Filho de Deus. Quando você está nele, em Cristo, você passa a ser um filho de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha que lindo. Você tem que crer no seu coração e confessar isso com a sua boca. No momento que você declara Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você crê no coração, você é salvo. Você é feito um filho de Deus. Aleluia. Continua comigo, nós estamos chegando já no final. Agora que entendemos o grande amor de Deus, que entregou Jesus para morrer por nossos pecados, precisamos entender o que é crer em Jesus. O que é crer em Jesus, ponto. Certa vez, aqui está faltando aqui, né, que é Jesus indagou seus discípulos a respeito da compreensão dos homens sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 16, versículo 13. Para um minuto na lição e olha para a Bíblia. Mateus 16, 13 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos... Aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Normalmente, irmão, essa pergunta, quando ela é feita por alguém, ela é feita com o objetivo de uma, vamos dizer assim, de uma pesquisa de popularidade. Eu chego no meu amigo, no Júnior ali, o Júnior é um amigo de confiança, amém? E eu pergunto para ele: Júnior, o que o povo está falando de mim aí? Aí ele fala: aí, pastor, você não está bem não, cara. Você está... Misericórdia. O povo só reclama de você, que o culto é demorado, que você faz isso, você faz aquilo. Nossa, Pai do céu. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar dar uma melhorada aí. Quem está entendendo, diga amém. Ou então ele fala: pastor, todo mundo fala bem do senhor. O povo fala que o senhor, tirando os defeitos, só tem virtude, olha. Eu vou começar até a me achar. Eita, então eu tô bem na fita, né? Tô legal. Olha para mim, irmão. Quando uma pessoa pergunta a opinião dos outros, ela está preocupada com a sua reputação. É uma coisa importante, viu, irmão? O crente tem que ter boa reputação. Apesar que não adianta nada você ter uma boa reputação e não ter um bom caráter. Reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que você é e talvez ninguém sabe. Mas vamos falar disso outro culto. Hoje não é mensagem para esse dia. Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Amém? O que você pensa sobre Deus ou deixa de pensar, para Ele não muda nada. Deus não precisa da minha adoração, irmão. Amém? Quando a Bíblia diz que o Pai está procurando adoradores, não é porque se Ele não for adorado, Ele vai... se eu não for adorado, eu vou entrar em depressão. Não. Quando a Bíblia fala que Deus procura, não é por adoração, é por adoradores. Deus quer amigos. Ele quer uma família. Amém? Ele quer pessoas para Ele se relacionar.
Amém? Mas Deus não precisa da nossa adoração. Pastor, então por que é que Jesus está preocupado com o que as pessoas pensam dele? Por um motivo. Aquilo que você pensa sobre o Senhor Jesus é o que determina se você é um filho de Deus ou não. Você pode até acreditar em Jesus, sabia? Mas acreditar da maneira errada. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não faz parte do povo dele e da igreja dele. Olha só o que Jesus fala. Vamos voltar lá, lá onde a gente estava. Quem dizem os homens que eu sou? Vai um pouquinho para frente. É o 16 agora, vamos lá. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho... Gente, hoje todo mundo sabe isso, e todo mundo fala isso. Mas quando Pedro falou isso, eu quero que você entenda o seguinte: Jesus não tinha declarado ainda publicamente: eu sou o Messias, eu sou Deus encarnado, eu sou o Filho de Deus. Quando Pedro falou isso, ele conhecia o Jesus homem. Ele via Jesus, olha para o pastor Alex, ele via Jesus comendo, ele via Jesus dormindo. Amém, irmão? Ele via Jesus nos momentos mais frágeis dele. Ele via o Jesus humano, mas ele conseguiu olhar por detrás de tudo isso e enxergar e falar: esse rapaz de 30 anos aqui, o meu professor, o meu mestre, que anda comigo na beira da praia, que dorme lá na minha casa, minha sogra faz comida para ele, esse aí é Deus. Ele é Emanuel, é Deus conosco. Amém? Ele conseguiu ver, e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus disse para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está... Aí o versículo 18: E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma coisa que eu gosto desse versículo aqui é que ele joga por terra muita coisa que o povo fala. Tem gente que diz assim: Jesus nunca fundou uma igreja. Jesus está dizendo claramente: eu tenho uma igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja, diga amém. Agora, o que muita gente nunca entendeu é que a pedra não é o Pedro, tá, irmão? Jesus fez um joguinho de palavras ali, e as pessoas, por falta de compreensão, dizem: peraí, então Jesus está falando que Pedro é a pedra. Não, irmão, coitado do Pedro. Ainda bem que Pedro sabia, e Pedro explicou isso para nós, tá, irmão? Lá em Atos capítulo 4, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Vocês lembram que em Atos 3, Pedro e João estavam subindo no templo e tinha um homem coxo, lembra? Para resumir a história, Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, o que eu tenho te dou, né? Em nome de Jesus levanta. O homem levantou. Foi um milagre lindo, amém? Só que Pedro e João foram presos por causa desse milagre. Aí quando os líderes religiosos levaram Pedro e João a julgamento, perguntaram: em nome de quem que vocês fizeram isso? Com que poder vocês colocaram esse homem paralítico de pé? Porque não tinha como negar. Todo mundo sabia quem era o homem estava ali há anos, e agora o homem estava andando, curado, pulando. Então, os religiosos perguntam para Pedro: em nome de quem? Com que poder vocês fizeram isso? E Pedro responde, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, põe no comecinho do versículo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que ele está são diante de vós. Agora olha o versículo 11, olha o que o Pedro vai dizer, ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro está olhando para eles e falando assim, ó, ele, o Jesus que vocês mataram e que Deus ressuscitou, ele é a pedra que Deus colocou como pedra principal. Amém? A pedra não é Pedro. A pedra é a revelação que Pedro teve, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A igreja de Jesus está construída sobre essa pedra, sobre essa revelação. Qual revelação? Que Jesus Cristo é o Filho. Então olha para mim, todo mundo que não acredita nesse Jesus, no Jesus que é Filho de Deus, não crê no Jesus verdadeiro. Acredita num outro Jesus. Me perdoa o que eu vou falar. Tem muita gente que acredita num Jesus falso. Não faz parte da igreja dele. A igreja dele está construída sobre essa revelação, essa rocha, que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Diga amém. Volta para a nossa lição aqui, ó. Aonde nós paramos aqui, ó. O Senhor Jesus não estava preocupado com a sua reputação. A verdade é que a salvação está diretamente ligada sobre como compreendemos a natureza divina de Jesus. Quando Pedro declarou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16, 17, Jesus disse que sobre aquela pedra, entre parênteses, revelação que Pedro teve, ele edificaria a sua igreja. O Senhor Jesus tem uma igreja, e essa é composta por aqueles que creem nele, não como um grande mestre, um profeta ou um espírito evoluído, mas como o divino Filho de Deus e único Salvador possível para a humanidade. Então olha para mim, existem outras religiões que creem em Jesus, mas não no Jesus Filho de Deus. Se você perguntar para um espírita se ele acredita em Jesus, muitos vão dizer sim. E o que é Jesus? Jesus foi o espírito mais evoluído. Jesus não foi um espírito evoluído, Jesus foi Deus encarnado. Amém? Se você perguntar para o muçulmano se ele crê em Jesus, ele vai falar que sim, sabia? Lá no livro sagrado deles, lá no Alcorão, lá fala de Jesus, com outro nome, mas lá fala de Jesus. Só que para eles, Jesus não é Deus. Jesus é um profeta. Inclusive um profeta menor do que Maomé. Para eles, o profeta Mohammed ele é o maior de todos. Amém? Ele teve a revelação perfeita de Deus, do Deus deles lá. Amém? Olha para o pastor. Jesus não teve revelação nenhuma. Jesus é a revelação de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para mim. Jesus não veio para trazer a verdade. Ele é a verdade. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus não veio para mostrar o caminho. Ele é o caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é nada sobre nós ou sobre qualquer outra coisa. É tudo sobre Ele, é sobre Jesus. Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é o pão. Amém, irmão? Ele é o caminho. Ele é. Não há salvação senão por Ele. Ainda tem mais uma coisa. Vamos continuar aqui, para a gente terminar. Diz assim: não basta apenas crer no Deus verdadeiro para receber salvação. A única forma de chegarmos ao Deus único é através da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor. Eu estava essa semana agora, foi essa semana, pastor? Que a gente foi lá, foi sábado passado. Eu fui com alguns irmãos fazer uma visita numa casa de recuperação, levar uma palavra de Deus para os internos lá. E no caminho o irmão perguntou para mim assim: pastor, qual que é a diferença, mais ou menos assim, qual que é a diferença do judaísmo e do islamismo? No islamismo eles creem num Deus falso, me perdoa falar assim, mas é verdade. O Deus que eles acreditam lá, o Deus Alá, não é o Deus verdadeiro, não é o Pai de Jesus Cristo, é outro Deus, que não existe. Amém? Os judeus acreditam no Deus verdadeiro. O Deus que eles acreditam, Jeová, é o nosso Deus. Amém? Só tem um problema. Eles acreditam no Deus verdadeiro, mas não conseguem chegar nele. Por quê? Porque a única forma, amém, de chegar ao único Deus verdadeiro é através do Filho dele, Jesus Cristo. Se não for pelo sangue de Jesus, você não pode chegar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu vou só ler para você aqui as referências que eu coloquei. João capítulo 1, depois você lê na sua casa. A Bíblia fala: no princípio era o verbo
O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você vê que a Bíblia fala de um Verbo que era o próprio Deus e que criou todas as coisas. E para resumir, o versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo, diga amém. João capítulo 14, versículo 6. Essa aqui vocês conhecem de cor. João 14, 6. Põe lá para mim, por favor. João 14, 6. Só um minutinho que às vezes trava lá dentro lá, pessoal. E disse Jesus: eu sou o quê? Ele é um caminho? Ele é uma parte da verdade? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mateus 10, versículo 32, Jesus diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem quer ir para o céu? Você tem que confessar Jesus. Diante dos homens, amém? Quando você chegar no seu trabalho, a primeira coisa que todo mundo tem que saber é que você é de Jesus. Diga glória a Deus. E assim em todos os lugares. Bom, eu vou terminar aqui, senão os irmãos já estão, o jejum já está começando a fazer a perna dos irmãos balançar aí. Receba hoje Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Faça dele o seu Senhor e receba a vida que só Jesus pode dar. João 10:10 ele disse: eu vim para que tenham vida. Fiquem de pé todos vocês. Amém? Coloque a mão no coração. Ele é o Filho de Deus. Com as mãos erguidas agora, comece a declarar isso. Que você crê nele. De todo o seu coração. Feche os olhos. E diga: eu creio no Filho de Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que você pudesse fazer para se salvar, mas Deus nos deu um Salvador, o Filho dele, Jesus Cristo, aleluia, que morreu por nossos pecados, glória a Deus, para nos dar a própria vida de Deus, para nos dar a vida eterna, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, eu olho para ti, tu és o meu Salvador. Glória a Deus, aleluias. Sem ti, Jesus, não há valor em mim. Tu és a própria vida, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Jesus, te adoramos. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, glória a Deus, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor, sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser aleluia, para ser o que queres de mim. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. Declare isso bem forte agora, aleluia. É tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. A tua presença é o meu maior valor. É o meu maior valor. A tua presença é tudo o que eu preciso. A tua presença, aleluia, é tudo,
coração. És tudo que eu quero, és tudo que eu quero. Atrai meu coração, atrai o meu coração. Senhor Jesus, atrai meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Oh, levantem as mãos. Oh, aleluia. Ele é a própria vida. Em nome de Jesus, pela fé agora, Ele toca em você, meu irmão, te salvando, perdoando, purificando todo o pecado. Se você está aqui hoje nesse culto e você ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, não perca mais tempo, meu irmão. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a Ele o seu caminho. Oh, se no seu coração você crer e com a sua boca você confessar a Jesus Cristo, você será salvo. Receba a salvação agora e receba o perdão dos pecados em nome de Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O meu coração é teu, a minha vida é tua, meu Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, se você crê na salvação, você pode adorar a Deus agora. Se você crê no perdão dos pecados, se você crê que Ele é o Filho de Deus, você pode dar glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, canta a igreja comigo. Atrai, atrai o meu coração. Oh, Senhor, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, és tudo que eu quero. Lebalaba, choraba, canta, lava. Aleluia. Meu coração, Senhor, Senhor, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Obrigado, Jesus. Irmão, receba o perdão de Deus agora. Seja feito. Seja feito um filho de Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. E pela fé seja curado, do alto da cabeça à planta dos pés, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, todo espírito de doença, todo mal, e eu digo: abandone essa pessoa.